Olá, eu sou a Alexandra. Sejam bem-vindos ao meu podcast. Esta semana iniciamos com um folhado de voz com recheio de existente local e depois deixamos a conversa fluir. Bem-vindos ao primeiro episódio do Alexandra Apaga a Luz e espero que tenham um ótimo 2023 e vamos começar aqui com algumas notícias introduzidas pelo Luís sobre novidades e novos produtos. Luís. Posso mudar o alinhamento? Podes. Eu também gostava de desejar um bom 2023 às pessoas. Ótimo. Se vamos começar já pelas notícias, o episódio tem 5 minutos. Tínhamos apontado para 25-30, portanto vamos meter aqui um choricinho, é? 25-30, mas era 20-23, certo? Não. O tempo entre 25 a 30 minutos foi okay. O que tínhamos alinhavado, certo? E se arrancarmos já para as notícias, isto... Para isso o pessoal vai para um blog ou para uma página de Facebook que tenha notícias. Pelo menos, desejar um bom 2023. E Tiago, como é que foi a tua passagem de ano? Eu acho que sim. Foi porreira. Chegámos a 2023. Tive uma surpresa nas vésperas da passagem de ano. Não sei se vocês se lembram de termos falado de um produto espetacular. Epá, isto já foi o ano passado e entretanto meteu-se uma passagem de ano. Pois foi, eu sei que já passou muita coisa. Mas que chegou nas vésperas e, portanto, só por aí já foi. Já tiveste a oportunidade de testar? Tive a oportunidade. Já tens opinião? Tenho uma opinião. Guarda para o fim, sim, então, cá de chegar a tua oportunidade. Certeza. Então, pronto, aproveito só para desejar a todos um bom ano e segue o Luís. Pronto, eu também terminei 2022 com um produto novo, neste caso adquirido na Mauser a correr. Felizmente entregaram a tempo, obrigado Mauser. Mas vamos então às notícias. No final do ano, o Home Assistant fez penso que é declaração, que eles lhe chamam, um estado da arte, como lhe quiserem chamar, sobre aquilo que está previsto para 2023. E o que está previsto para 2023, em português, é o ano da voz. Portanto, a voz vai chegar ao Home Assistant. E ainda bem. Mas a voz já chegou ao Home Assistant, não? Depende. O que é que tu chamas da voz de ter chegado ao Home Assistant? Não, estou a dizer que hoje em dia já consegues dar comandos de voz ao Home Assistant, como a Alexa, com o Google Home. Mas pegando no último episódio que a gente teve a falar, não com muita inteligência. Não com muita inteligência. Tu uma Alexa podes-lhe dizer para desligar, podes-lhe dizer para parar, para apagar, para uma série de coisas. Portanto, estamos a falar aqui já a outro nível já de... Estás a dizer que vem uma voz com inteligência? Sim. Ok, isso é uma interessante. Inteligência programada, é digamos assim. Pronto. O que é que está previsto para 2023? Que todos os esforços se sentem à volta da voz. Inicialmente, só pelo statement, honestamente, eu não queria acreditar muito. O statement é muito curto. E basicamente o que aconteceu foi que eles fizeram uma prospeção de mercado e dentro dos projetos open source o mais promissor era, eu penso que vou ler bem, o Raspberry do Mike Hansen, e aquilo que fizeram foi aquilo que a Nabokasa melhor sabe fazer, em jeito de jogador da bola, foi: olha, tu faz favor agora, vem jogar para a nossa equipa, e contratou o Mike Hansen para pegar no projeto do Raspberry e, de alguma forma que a gente ainda não sabe qual, integrá-lo no Home Assistant. Este tipo de aquisições que a Nabokasa tem feito faz-me lembrar muito a Microsoft nos anos 80 e 90, quando precisava de alguma tecnologia e comprar a empresa ao lado. Exatamente, ou então comprar para não fazer concorrência. Para não fazer concorrência. Isto não será o caso aqui, foi mesmo para adquirir todo o conhecimento. Eu tive a testar este projeto, foi a tal compra de final de ano a correr que eu fiz para preparar para este episódio, que no fim depois... O que é que compraste para conseguir testar isto? Comprei, eu penso que se chama Rasppicker.
Raspberry. que é uma coisa criada pela Seed Studio. Eles têm vários modelos. É um app para o Raspberry que lhe vai permitir. Mas o que é que faz? Tem entradas áudio e saídas áudio? Tem, no caso daquele que eu adquiri, tem 2 microfones, tem saída depois para uma coluna e tem algum processamento ao nível do microfone. Portanto, o som chega já de alguma forma processado, tem LEDs. Eu comprei o mais básico apenas para testar. Gostava de um dia sermos patrocinados pela Mauser e serem eles a emprestarem-nos este tipo de equipamentos ou até doarem para o projeto. Como não temos, tive de ser eu a comprar. Mas tinha lá um amplificador velho, pequenino, que o meu objetivo era instalar-lhe uma Alexa lá dentro. Aquilo que vai acontecer agora neste momento é que vou instalar lá um Raspberry e vou tentar acompanhar o projeto da voz. Mas voltando ainda ao statement da Nabucasa, alguma coisa que já se falava, mas pelos vistos é verdade. A Google e a Amazon estão a reduzir drasticamente os investimentos nos assistentes e a razão é muito simples, que é, se tu fores a pensar, Tiago, tu que és o homem dos negócios, tu que és o CEO aqui deste projeto, diz-me lá, como é que tu ganhas dinheiro com um assistente de voz? Pois, isso é uma questão que eles estavam todos a pensar que nós íamos usar aquilo para fazer compras, não é? Exatamente. E não foi fácil, não está a ser fácil, ou está mesmo a ser impossível monetizar em cima daqueles equipamentos. E especialmente a Amazon, que vende aquilo de vez em quando naquelas promas, de certeza que aquilo não paga, não paga o hardware. A própria Google, nos últimos dispositivos que desenvolveu, alterou-os a nível de hardware para que algum do processamento pudesse já ser feito localmente, porque o problema que temos aqui é, não só não estão a conseguir retirar um lucro dos assistentes, como, pior ainda, têm custos brutalíssimos com o processamento, porque cada vez que alguém respira dentro de casa, aquele áudio é enviado para a rua. Pronto. E muitas vezes acorda sozinho. E muitas vezes acorda sozinho e muitas vezes envia o som que não deve e basta pesquisar que há muitas notícias nesse sentido. O som e por vezes o vídeo, para quem usa as Alexas. Provavelmente, eu só tenho som. Pois, eu só tenho dispositivos com som, não tenho nada que Pronto, seja. só tenho com som e posso dizer que o que mais uso nas Alexas é a integração com o Bring, porque é facílimo. Eu estou a cozinhar, acaba-me a cebola e eu digo à senhora, por favor, para me abrir o Bring e colocar a cebola. É muito mais prático do que estás a fazer uma cara estranha, não usas cebolas em casa. Estava a pensar se poderia fazer aqui um off-topic. Claro que pode. 25 minutos de off-topic. 25 minutos. Não, é uma questão rápida, mas tinha a ver com isto. É uma coisa engraçada. Por exemplo, eu não tenho. Estava a dizer que não tenho nada que capte vida em casa, apenas o áudio dos assistentes. Vocês têm câmaras? Não faz-vos confusão? Não só faz? Tenho uma a apontar para a porta da rua que só funciona quando eu não estou em casa. Ok, eu sei que tens para ver se o cão anda a passear. Câmaras na não casa é o cão, toda. Desculpa, é o Zé Carlos. Zé Carlos, não é o cão. Pois é, Zé Carlos. O cão tem nome, tem tag e é uma pessoa, entre aspas, dentro do meu Home Assistant e as minhas automações andam em volta dele. Eu tenho câmaras na casa toda, estão numa rede segregada, não têm qualquer comunicação com a rua e a única coisa que conseguem fazer é enviar o feed para o Home Assistant. Ok. Não fazem mais nada. Mesmo assim, não. Isto agora já não é uma questão tecnológica, mas não. Estás confortável com as Estou câmaras? Confortável, estão por trás. Está assim uma sensação um bocado de Big Brother, não? Tipo, anda ali e ter câmaras. Não sei. Inicialmente, talvez, mas ao fim de algum tempo, tu sabes que não há gravação. Tudo tranquilo. Portanto, a gravação só arranca. Eu tenho o Frygate por trás. A gravação só arranca quando não está ninguém em casa. Portanto, tem uma série de regras. Na maior parte das câmaras, por exemplo, eu não tenho sequer gravação. Tenho só mesmo a detecção de movimento. O feed é enviado para o Frygate e ele depois vê se há lá uma pessoa, se há duas pessoas, se há um cão e envia-me para o Home Assistant para eu depois fazer as minhas automações com base nisso. Portanto, não. Okay. Sinto-me confortável. Porquê? Porque, não, apesar da câmara são tapos da TP-Link, portanto, é uma câmara que
tem uma grande vantagem, que é, tem modo local assumido e nas características pelo fabricante, portanto não é nada que eu tenha de fazer algum hack ou alguma coisa que amanhã deixe de funcionar. É o próprio fabricante que me permite que eu crie um utilizador local e que use a câmara com o meu NVR, neste caso o Frigate. Portanto, não há comunicação das câmaras com a rua. Eu aqui, o meu problema seria se alguém conseguisse chegar ao meu Home Assistant, é que conseguia chegar às câmaras. Não tens as tuas câmaras no Shodan, não é? Não tenho. Definitivamente não tenho as minhas câmaras no Shodan. Pronto, já é um ponto. Já agora, estavas a falar aí, tens o cão como person. Se calhar no próximo What the Heck, é assim que se chama, What the Heck, não sei. Pedir para criar também os animais, não é? Exatamente, era uma boa. Ficava feliz por saber. Ou então a própria entidade pessoa passar depois lá dentro a ter o tipo de pessoa. Neste caso, era uma pessoa tipo animal. Uma pessoa tipo animal, ser a sogra, tipo gato. Agora, se calhar, entrando um bocadinho aqui nisto do Era of the Voice, se calhar, havendo depois um feedback do Home Assistant para os assistentes, se calhar era giro até a própria person ter género. Por exemplo. Para poderes ter um feedback em áudio. Por exemplo. Portanto, olha, podes definir como male, female, dog, cat. Eu não sei como é que o projeto vai ser. Não faço ideia. O person não tem. É neutral. Aliás, eu até tenho um person que é a família. Ok. Eu tenho um grupo. Eu tenho um grupo também. Mas podes fazer um com person, porque o person permite vários devices tracker. Certo, mas podes pôr um de cada e funciona como família. Eu tenho o grupo e pelo grupo. Mas olha, que isso é, aponta lá isso, porque isso por acaso é uma coisa. É uma ideia. E queres falar diretamente ao Frank? Podemos guardar para quando a gente o convidar aqui para o. Pois é, podemos convidar o Frank para aqui. Podemos convidar. Não sei se ele ficaria contente por saber que sou eu, porque eu sou uma daquelas pessoas que o chateia. És um ódio de estimação do Frank? Não, ainda no outro dia mandei uma piada e ele meteu um like. Ele entra na. O Luís entra na beta alfa. Exatamente, no e momento. Portanto, apanha os bugs todos e portanto tenta sempre. Basicamente é no momento em que o Frank abre no Discord o canal do beta, eu 2 minutos depois vou-lhe perguntar se já está ou se falta muito. Vale que ele já me conhece e pronto, e acaba por levar a coisa na desportiva. Ora, continuando, então a Nabucasa fez a contratação do Mike Hansen, que traz com ele o projeto Raspai. Este projeto é bom para nós porque tem 2 componentes. Uma é de ser tudo local, com algumas nuances. Eu depois já falo mais tarde quando for falar sobre o que é que eu andei a testar, mas é possível tê-lo todo de forma local, e estando de forma local há um foco muito grande na privacidade. Isso é espetacular. Mas depois, como é que é a nível de hardware? Vais saber no final do episódio. Vou saber no final do episódio. Certo. Ok. Vão ficar os ouvintes e vais ficar tu à espera. Se me deixares acabar as notícias, a gente chega lá. Ok. Eu peço desculpa. Não, estava a falar de hardware comparativamente, não é? Porque estavas a falar que compraste o Raspspeaker, penso que seja assim que se diga. Desculpa. Compraste o Raspspeaker e puseste num pi e ligaste a uma coluna externa, mas depois a transposição disso para um equipamento prático que consigas ter em casa. Eu acho que o caminho não vai ser esse, mas eu depois já explico. Eu também não sei se o Luís falando, se o sistema o vai ouvir, porque ao preço é que estão os pis, ele deve ter guardado dentro do cofre. Pois por acaso, isto é uma situação complicada. Por acaso, não sei se tu te lembras, mas há dias, quando a gente esteve junto, houve um pi que passou de dono. É verdade. Pronto, foi o pi dos testes. Sim. Muito grato, Jorge. Obrigado pelo ouro. Sempre às ordens. Bem, continuando, totalmente local e com foco muito grande na privacidade. O objetivo já era e vai continuar a ser que suporte qualquer língua. Portanto, o objetivo é que qualquer língua que esteja no Home Assistant seja suportada. Eu já fiz algum trabalho com línguas, sei o quanto isto é difícil, porque nem toda a gente formula as frases da mesma forma, nem todas as frases têm a mesma métrica. Há coisas que numa língua se diz com 2 palavras, noutra com meia dúzia. Portanto, acredito que esteja aqui algum trabalho, e a avaliar por aquilo que eu já andei a ler no Discord do Beta da Voice, há de facto algumas
alguns desafios para conseguir fazer com que isto funcione, mas muito mais difícil do que isto já eles conseguiram, portanto não acredito que seja um problema. Atualmente suporta 16 línguas, o Rasfai, e neste momento, arrancando o ano da voz, aquilo que a Nabucasa / Home Assistant nos estão a pedir é para que sejam feitos os intentos nas várias línguas. Os intentos não são mais do que a mesma forma para chamar as coisas. Portanto, liga a luz, acende a luz, e por aí é necessário que alguém... E como é que podemos contribuir para esse processo? Já estão a contribuir. Daquilo que me foi possível ver, um tal de Marco Cunha, não sei se conhece, não sei se é do CPHA, terá ficado como responsável por isto. Vi também algumas contribuições do Alexandre Vieira, de um Jorge Fernandes, e se calhar terá nicks por trás que a gente conheceria como nicks, como nomes. Será mais difícil, mas o que é certo é que, de acordo com as estatísticas, o português de Portugal, se bem que aqui com umas nuances daquilo que eu estive a ver, vai no bom caminho na tradução. Aqui, aquilo que me fez um bocado mais confusão, e posso partilhar, não, por acaso não posso ficar sem internet, é que, pelos vistos, há quem tenha a necessidade de tratar os assistentes de voz por você. E temos por a possibilidade de dizer acenda ou acende a luz. Estamos então a englobar um dialeto, nomeadamente o dialeto de Cascais, certo? Provavelmente. Não sei se será de Cascais, se será de outra zona mais fina, mas quando isto estiver pronto, será possível pedir não sei qual é o nome que a senhora terá. A gente aqui trata por Alexandra. Os testes que eu estive a fazer também foi com Alexandra. Seria qualquer coisa parecida como, em vez de Alexandra apaga a luz, passará a ser Alexandra apague a luz. Uma ideia vencedora. Ok, mas funcionam as duas, não é? Funcionam as duas. Portanto, os intentos é isso mesmo. Quais é que são as formas que há de dizer o mesmo comando. E é isso que se tem estado agora a recolher. Uma palavra de agradecimento para os portugueses envolvidos que estão a tratar da parte da tradução em português, e com isto tudo, aquilo que está previsto já para fevereiro é uma melhoria da API do Home Assistant, que vai permitir então com a introdução destes intentos conseguirmos então fazer alguns comandos mais elaborados, a tal quase inteligência que irá permitir. E é possível carregar esses intentos diretamente no Home Assistant? Então vai ser sempre preciso estar à espera de um update que incorpore novos intentos que estão no... Segundo o que está previsto, isto irá entrar com a beta de fevereiro. Beta / stable de fevereiro. Sim, a minha pergunta era se é possível, por exemplo, tens o teu Home Assistant, que tem lá isso tudo a trabalhar, e consegues tu criar um intento, a semelhança que fazes com, não sei se na Alexa faz isso, são os intentos também que se criam. Não. Acho que podes dar o nome isso no lado do Google chama-se rotinas, em que consegues dizer a frase exatamente. Que queres certo, no Google que ele tome isso. uma ação. Aqui o que se está a fazer é, no core disto tudo, qual é o comando correto, por exemplo, para acender Pois, uma luz? a minha questão era essa, ou seja, estás dependente do que alguém decida que é o em correto genéricos, para aquela língua. Exatamente. Não o resto, sabes ainda se é possível depois eu chegar lá e dizer, olha, eu não queria este aqui, eu estou a tropar no limite, para fazer isto. vais tu criar, não sei qual é o nome que lhe irão dar, no caso da Alexa são as rotinas, se não estou em erro. Será alguma coisa dentro desse género em que tu crias-lhe depois um comando privado. Não sei. Okay. Nem sei se eles sabem responder já a isto. Não sei. Não há, publicamente não há muita informação. A única coisa que se sabe é que em fevereiro já vai ser possível falar e escrever, se tudo correr bem, para os front-ends do Home Assistant, seja aplicação, seja browser, seja o que for, já de acordo com os moldes destes novos intentos. Ok. Porque neste momento já dá para fazer algumas coisas, não é? Já dá para fazer algumas coisas, mas e, portanto, a partir de sem a tal inteligência. Ok, a partir de fevereiro ele vai usar esse modelo. A partir de fevereiro ele irá utilizar estes intentos para... Vai passar a ser possível dizeres ao teu Home Assistant acenda a luz. Acenda a luz. Ótimo. Ou no nosso caso, apaga a luz. Ora, será que ele vai fazer como ao Google, que é tu
pedes para ele abrir o store 20% e ele liga-te as luzes, que às vezes eu tenho este problema às vezes com... Não é só tu, acho que isso é generalizado. E também acontece uma coisa com o Google que me irrita substancialmente, que é, estou na cozinha e eu tenho um modo na cozinha que é o modo noturno. E esse portanto, as luzes da cozinha têm 3 posições, que é o ligado, o desligado e o modo noturno. E então às vezes a cozinha está desligada e eu mando acender a luz, mas quem me ouve não é o Google da cozinha, é o do hall de entrada. Certo. E como o do hall de entrada é um bocadinho mais lerdo, eu digo-lhe, acende as luzes e ele diz-me, acabei de acender 39 luzes. Ui... Isto é ótimo todas, quando está gente a dormir em casa. Mas não tens as zonas tenho, mas ele baralha-se. Sabes que eu tive... Quando é o da entrada a tomar prioridade sobre o da cozinha, ele acende umas luzes da casa toda. Eu tinha uma coisa espetacular. Eu tenho o Google em inglês. Como eu. E tinha uma lâmpada no hall de entrada que se chamava light.all. Portanto, já estão a ver o que é que isto dá, não é? Eu claro. tive o mesmo problema. Em Google turn on all exatamente. Light. Mas pronto, eu se calhar não segui o mesmo caminho que tu. Eu tentei aperfeiçoar a dicção. Eu mantive durante semanas, se não meses, eu tentei aperfeiçoar a dicção para lhe conseguir que ela me distinguisse o que era all e hall. Ok. Eu confesso que não tivesse a paciência e mudei para entrance. Pronto, para resolver. Eu mudei para hallway. Mas pronto, realmente essa foi uma peripécia engraçada. E volta e meia eles se sincronizam, eles perdem um bocadinho a noção das divisões. Já me aconteceu. Tipo, aquilo que eu já reparei, convém de vez em quando dizer-lhe eu para fazer o sync e ele acaba por se manter ali. Não sei, eu não consigo saber se é depois de um update, ou update do Google, ou update do Home Assistant, mas já percebi que volta e meia desliga as luzes e ele, em vez de desligar as da divisão, desliga-me da casa toda. Não tenho esses problemas comum, com a Alexa, não sei se é importante referir ou não. Tenho outros. Tenho o problema de muitas vezes eu tenho uma Alexa a 30 cm de mim e a que responde é que está na outra ponta da casa. Também acontece com o Google. Sim, com o Google também. Mas o Google por acaso tem uma coisa engraçada, é dispositivos com ecrã, se for o telemóvel ou o Nest Hub, ele depois pergunta-te qual é que deveria ter respondido e ele vai aprendendo conforme aqueles que ouvem. Qual é que ele acha? Também pode ser como aos semáforos, a gente vai carregando a esperar que ele abra e na realidade ele abre apenas pela temporização. Claro. Pode ser a mesma coisa, ele apenas está a dar a sensação estás a falar daquele, está a aprender. Estás a falar daqueles interruptores em que ninguém quer pôr o dedo. Exatamente. Por causa de uma história que aconteceu em 1980. Exatamente. Sim, no Campo Grande. Exatamente. Bem, a beta que está aí para sair então, o que é que traz de novo? Muito pouca coisa. Portanto, não sei se os esforços foram todos para a Voice. Agora foram as férias também. Foram as férias, as festas, Natal, passagem de ano. Tendo em conta que está mais uma pessoa a trabalhar, eu esperava mais, não? Mas foram todos de férias ao mesmo tempo. O que é que isto traz de novo? Traz os aliases para as entidades? Sim. Epá, excelente feature. Depende. Sim, eu acho Pode que só ser esta. Pequena, mas é excelente. Depende. Mas eu acho que só esta vale para já tudo. penso que está agarrada à voz apenas. Não, sim. Portanto, até ser globalizada, até ser globalizada, pode não ter assim muita. Eu espero utilizá-la para uma coisa. Com os assistentes atuais. É? Sim. Ok, pronto. Sim, eu tenho os meus assistentes em inglês. Eu, como quero acompanhar o projeto, eu agora gostava de meter o Raspberry ou o que é que ele se venha a chamar, eu gostava de ter em português. Eu vou ter aqui um problema. Não vais porque existe este. Acende-me o bedroom light, não é bonito. Não, ou acenda o bedroom light. Isso é exatamente o que está ali das exatamente. Portanto, eu espero com isto conseguir que o bedroom light passe a luz do quarto e eu já lhe posso dizer acenda a luz do quarto. Sim, mas sabes que isto também vem a resolver um problema que eu já tive, que é, eu gosto de utilizar tudo em inglês. Embora tenha criado a comunidade portuguesa do Home Assistant, que isto é quase uma contradição. Eu gosto de usar tudo em inglês, mas gosto que na interface os nomes sejam em português. E acabava por acontecer exatamente o contrário daquilo que tu acabaste de dizer. É eu dizer turn on luzes da cozinha.
E Faz isto vai muita acabar confusão. por resolver alguns destes Eu problemas. tenho um problema depois, ainda por cima, vivo num piso térreo e tenho as janelas sempre abertas. Portanto, qualquer pessoa que passa ali E dê um grito me lá ouça para a dizer dentro. isso, não, que me ouça a dizer isso vai pensar que eu pronto. sou maluquinho. Bem, Mais novidades. mais novidades. Updates. O calendário permite agora a escrita direta para o Google Calendar, embora eu já tenha ouvido algumas pessoas daqui desta mesa a dizer que afinal se calhar não funciona bem assim. De qualquer das formas, estamos em beta. Isto foi Provavelmente, IRC. Também provavelmente irá ser melhorado. A tradução dos atributos também foi melhorada. Em que sentido? Não sei se vocês sabem, mas quando tu tens, por exemplo, vamos supor em português, uma luz que diz ligado ou desligado, o estado da luz não é ligado ou desligado. É on e off. É on e off. Certo. Isto tem de ser traduzido. Ora, com a introdução de inúmeros devices, é normal que haja atributos que tenham de ser traduzidos. E foi isso mesmo que aconteceu. Estás a querer dizer que a partir de agora vai deixar de ser preciso criar um template para alterar, por exemplo, o estado dos binary sensors? Não. O que eu estou a dizer é que visualmente muitos dos atributos passaram agora a estar traduzidos. Mas isto é específico de cada device ou são Isto é atributos específico globais? do core do Home Assistant. Uma coisa que já havia na 2022-12 era que agora quando se ia ao histórico, cada dispositivo tem uma cor diferente. Exatamente. Antigamente Não sei o onde é que ON foram era arranjar sempre cor para verde, tanta coisa, o mas F sim. vermelho. Sim, sim. Não chegámos a falar disso, porque o podcast ainda não existia. Se existisse, teria sido à vontade 10, 15 minutos só sobre essa alteração. Mas a dizer bem ou mal? Não, a dizer bem. Pronto. A dizer bem. Apesar de... Não, é que eu quando dei por essa feature, entre aspas, eu fiquei na dúvida se era um bug ou uma feature. E depois disse várias asneiras. Porque estávamos habituados. Pois, agora já me habituei. Já te habituaste. Mas quando E olhas vais-te para habituar aquilo, mais. quando olhas Quando para aquilo e vês 30 cores diferentes, quando só vis 2 ou 3, aconteceu aqui alguma coisa com o browser. Tu também, Mas não, se calhar também não aqui- gostaste quando puseram cores nos menus de Não, eu configuração. continuo a não gostar. Também continuas a não gostar. Continuo a E não eu gostar. também não. Eu aquilo visualmente facilita depois de estares habituado. Tu não usas porque tu vais tudo por Exatamente. atalhos e portanto para ti não te interessa. já dei para esse peditório, já não sei onde é que está nada. E é o melhor a fazer, é ir pelos atalhos. Exatamente. Pelo menos sempre se poupam cliques. Exatamente. Não, cliques e são muitos, porque eu neste momento não sei onde é que está nada. Eu no outro dia já não me recordo o que é que eu andava à procura. Era para o episódio 0, uma coisa que eu achei que poderia ser interessante, que era a gente dizer o número de entidades que cada um tinha, dispositivos. Eu sei que há tenho uma isso no página meu. dedicada para isso. Não tens a contagem. Desculpa, há uma página dedicada, ou havia uma página dedicada dentro dos settings. Não, mas é recente. É uma coisa relativamente recente. Eu acho que sim. Um ano, digo eu, qualquer coisa eu assim. acho que não tem tanto que não diz lembro o número de disso. integrações, Não, o eu número acho de que devices. Eu lembro-me de haver, eu lembro-me que ainda há 2 ou 3 dias vi, isso- tens uma página dentro do Home Assistant que diz quais são as integrações que estão a correr, quanto tempo levaram a carregar, Sim. mas não te dá o número de entidades de cada uma. Não, mas diz quantos devices é que tu tens, se não estou em erro. Tem que ver isso melhor então. E Mas o meu as objetivo entidades era a gente consegues fazer ver aqui uma no- pequena competição a medir os devices de cada um. Ui, concurso. Mas eu posso dizer isso porque eu tenho no meu. No fim a gente vai ver quem é que tem mais devices. Muito bem. E a nível de updates, houve mais melhorias na questão do Matter. Já sabemos que o Tiago andou aqui de volta disto. Portanto, Epá, tirando a frustração de não teres apanhado um Sky Connect, Não, ninguém pois reservou para foi, ti. pá, pois não é foi. assim, Só portanto, uma o parte, se por suficiente. acaso ouviram o nosso episódio 0, o Tiago tinha encomendado um destes sensores e estávamos todos a rezar para que viesse. Não era estás isso. muito à frente. De Matter. É na página anterior. Isso é- Estamos a falar de Matter. sério? Isso é na Estamos a próxima falar de capítulo. Matter. Isso é na Matter. É próxima o Matter, não Estás é a o Matter, MMM pronto. Wave. Não, Fala-nos epá, lá, então. Tentei. É o que eu posso dizer. Não, na prática surgiu um update de Matter no Matter Server do Home Assistant. O beta channel do Google também já permitia que o Google se ligasse com dispositivos Matter. E a Ubridge também com o firmware beta. Aliás, peço desculpa, a Ubridge é que era com o firmware beta. O Google acho que já está mesmo já está nativo, só que só funciona na aplicação em Android. Assim é que é. E portanto, eu fui a correr e disse: olha, está aqui a Ubridge.
Beta Channel, update, porreira. Parece-me aqui uma opção na aplicação que diz adicionar qualquer coisa Matter. Boa. Descarrega e aquilo dá um código. Vamos para o Google. Aí tive algum problema para conseguir encontrar um dispositivo Android que não fosse antigo demais para poder cumprir lá uma série de requisitos da versão, mas acabei por conseguir, mas foi muito frustrante porque cada vez que ou seja, corria tudo bem, adicionar dispositivo Matter, colocar o código de comissionamento que me era apresentado pelo UBridge e depois a aplicação do Google crashava. Tenho a certeza que o problema não é da Google, é do meu dispositivo, mas realmente não funcionou. Depois fui para o Home Assistant e tive ali algumas questões porque tive de ir para a beta porque havia um bug qualquer. Quando consegui ultrapassar isso, tentei também adicionar a UBridge ao Home Assistant e tive tanto sucesso como tive com o Google. Portanto, não consegui fazer nada. Tenho ali 3 dispositivos que supostamente conseguem comunicar um fator comum por Matter, mas não consegui pôr nenhum deles a falar com o outro. Vamos ver se no próximo update. Queres fazer algum pedido especial a quem vende Sky Connects cá? Fazer Sky Connects? Não, pois acaso isso foi um azar, pá, porque eu vi um post do Mark Mauser, só que já vi, ele já dizia lá há 9 horas. Tens de passar a meter os alertas para o Mark. Pois é, tenho que pôr alertas para os posts do Mark, porque ele diz, há 9 horas o Mark disse temos 10 Sky Connects para venda. E pronto, ele tinha 10, mas nenhum era para mim porque já estavam todos vendidos. Dos próximos 10 já está algum reservado? Eu tenho uma reserva, sim, portanto. Porquê é que reservaste só para ti e não reservaste para mim princípio, devia ter reservado para nós 3. Eu também acho que sim. Posso alterar a reserva, não há problema. Mas aquilo também só faz Zigbee, não é? Portanto, não. Sim. Vai fazer Zigbee e Matter. Não, vai fazer Zigbee e Thread, mas não tens dispositivos Thread, portanto aquilo vai fazer Zigbee. Eu acho que isso era tudo um novo episódio. É todo. Eu sinto que tu aprendeste muito mais do que nós e estás com capacidade de nos dar uma palestra sobre Matter. Não sei, acho que não, mas pelo menos podemos conversar, não há problema nenhum. Okay. Qualquer coisa, falando de coisas que falharam. Falhando de coisas que falharam, podemos falar também um bocadinho sobre a nova arquitetura da Apple. Quer dizer, eu poderia falar, não posso falar porque já não fui a tempo e como eles fizeram o rollback. Não foste a tempo do update porque eles fizeram o rollback antes de chegar. Já não fui a tempo, não sei o que é cá de novo, mas consta que saiu uma nova arquitetura do Home, teve alguns problemas. Não fui contemplado com esse update, mas rapidamente fizeram rollback, portanto, para já pouco se sabe sobre o que é que aconteceu e o que é que vai acontecer. Para a Apple fazer um rollback assim, uma coisa destas, é porque aquilo deve ter sido mesmo engraçado. Continuando agora então, dispositivos, quem é que quer falar aqui do que é que há de novidades deste mês? Olha, temos uns novos Sonoff, o ZB Mini, que existem tanto em Wi-Fi como Zigbee. Deixem-me só. São holandeses, não são pela fotografia? São totalmente holandeses. Eu gostava de encontrar a página que tenho aqui aberta, mas o computador não está. Cá está ela. Eu digo que são holandeses porque são cor de laranja. Sim. Não, isto vai ter versão Wi-Fi e Zigbee e aparentemente vão existir tanto com neutro como sem neutro. A grande novidade aqui é o tamanho. Sim, são muito mais pequenos do que eram. Neste caso aqui o que a gente procura é precisamente... Mas já havia mini, não era? ZB Mini. Não, este é mini, sim, mas este ainda é mais mini que o ZB Mini. Este é micro. O micro é mais pequeno que o mini? Não. Sim. Como é que era o USB? Havia o USB micro, o USB mini... Havia muitos. Pronto, adiante. Portanto, continuam a partilhar as mesmas características dos outros, dar para controlar por voz, ligar ao Home Assistant. Não precisam de neutro, disseste? Sim, tem versão que não precisam de neutro. Tem aquela, eu não sei como é que ele se chama, o Shelly sem neutro tem uma coisa que tens de ligar cá sim, fora. Tem não é? uma espécie de um shunt que se não me engano é um condensador. Mas neste caso o condensador é capaz de ser maior que o próprio device, não? Possivelmente deve ser ela por ela. E estes devices têm uma coisa vão dar para os 3 tipos de caixas.
É para o europeu, para o americano e Mas, para um outro que eu não Para sei. as caixas esta altura do americanas campeonato- qualquer coisa dá, que Exatamente. aquilo é enorme. Caixas Mas os americanas nossos quase ficavam redondos acho que não raspé. davam lá. Mas, Jorge, vamos lá ver uma coisa. Quem está nisto e está já nos Zigbees minis não tem neutro? Pronto, nem toda a gente tem que é da para a eletricidade. E Que é da também para a quem não eletricidade. tem, Quem não não tem, então aconselho. melhor é não mexer. Exato, não A aconselho a questão é mexer. essa mesmo. Aplica-se aquela velha máxima, não sabes estar quieto. Bom, Exatamente. sem neutro é mais seguro. Porque- É seguro para quê? Para avariar? É seguro que vai avariar seguro, rapidamente. É garantido não que dá não para vais, fazer não vais pôr um curto-circuito. dedo no neutro e um dedo Não dá na para fazer fase. curto. Não vais ficar lá com os dedos Mas nos se dois. agarrares nas duas Não vais pontas ficar dos porque fios, desligas o és quadro. capaz de apanhar Certo? um É estragão. bom, se tiver diferencial, Vai disparar o diferencial. certo, se tiver. Mas podemos experimentar no próximo episódio, se quiseres, a gente experimenta. Voltando, Vamos ver àquele qual é a tópico reação do Tiago. voltando ao tópico da segurança, acho que é mais que o sem neutro. Ver qual é que é a reação metendo a língua com neutro e sem neutro. Ok, numa pilha de 9 volts. Não. Mesmo em 220. Hum. Jorge, continua. Peço desculpa pela Ora. interrupção. Mais dispositivos. Sonoff SNZB02D. O que é este dispositivo? Eu digo-vos assim que descobrir a página. Está no link. Pois está. E eu tinha quase a certeza que já o tinha aberto. Se a net colaborar. Bem, posso eu começar já? O preço são $13, portanto, para mim, eu já estou fora. Portanto, para quem conhecia aqueles sensores de temperatura e umidade pequeninos, Os BLE. os BLE, esta é uma nova versão, mas Zigbee, e partilha aparentemente as características dos outros, exceto no ecrã, que parece ser muito mais informativo. E parece-me ser OLED. Olha, se queres que diga, não. Não? Diz LCD Display. Pronto. Então é um bom render. Exato. Mas isto são equiparáveis àqueles que tu falaste uma vez. Eu sobre- penso que estes sejam maiores e são Zigbee, os que eu Sim. uso Ah, são são BLE. Zigbee, Estes são Exato. Zigbee. Aqueles da A única Xiaomi são diferença é que BLE. isto provavelmente deve chegar cá a Portugal na casa dos 15, 16 euros. E os BLE tu compras por 4, 5 euros. Sim. Ainda compras? Ou comprar? É, a PC Diga, para aí uma vez por mês faz promoções, Ah, é? se estiver em ok. stock. E este, por acaso, tem uma coisa porque os engraçada preços- que estava a ver nas os preços fotos. destes devices subiram. De tudo, de tudo. Tudo. Sim, de tudo, mas. Eu ainda tenho lá em casa sensores de plantas, eu sei que é uma temática que te Mas sensores de aperta plantas bocado o custom coração. ou Tenho da lá em Flora, casa os Mi Flora? Os da Flora, tenho lá Ok. Mi Floras comprados por 15 euros. Pois. Hoje em dia é maior ordenado mínimo, um Mi Flora. Ok. Eu sei, porque desde o falhanço do nosso projeto do Zigbee, continuo a precisar de comprar mais 4 ou 5. Calma, estás a falar do falhanço do nosso, quando dizes falhanço do nosso projeto do Zigbee, estás a falar do multiswitch. projeto. O Não. multiswitch é o que vai. Portanto, os sensores de plantas Estás a vão falar dos passar a sensores de multiswitch. plantas. Não, Porque falar de sensores de plantas. esses é que Sensores de falharam, plantas, esses aí é a que culpa falharam, não foi certo. nossa. Aí a Não, culpa foi isso do Não, o projeto era mau O mesmo. projeto era mau e nós pegámos nele já meio coxo E conseguimos ninguém fazer meteu pior. uma muleta e fizemos pior. Exatamente. Olha, e estava agora a reparar aqui neste sensor da Sonoff, tem uma coisa engraçada que nenhum dos outros que eu conheço tem. Tem uma pequena pega atrás que dá para o pôr em pé. Exatamente. Não precisamos estar a usar a impressora 3D, imprimir os suportes. Este aparentemente já traz É tudo. um grande defeito que os outros BLE têm, é que não tem um imãzinho. Verdade. Pronto. Mas se quiseres eu posso partilhar o STL que eu uso Muito obrigado. em casa para o prender. Tiago, Eu. compras. Chegou, Pois não é, chegou? chegou. O sensor eles chamam-lhes Human Breath Sensor. Portanto, isso só detecta a respiração. Era Tu isso pediste aí. um de movimento. Não fiz o teste. Não Isso sei chegou se para o ano novo, isso consigo era fazer. isto a soprar para aí antes Pois de pegar no foi, carro. É pois isso? foi. Isto chegou mesmo antes do ano novo. Foi uma espetacular. sorte. Ainda chegou o ano passado. Isto. Epá, o que eu tenho a dizer. Não sei se lembra que eu tinha dito que o produto que eu esperava que fosse inventado. Acho que funcionou, acho que é isto.
Mais uma vez... Mas completamente satisfeito ou nem por isso? Eu acho que tenho que começar a guardar todas as nossas conversas. Funcionou como se tu logo no primeiro dia estavas a reclamar do cabo. Epá, não, ele funciona. Ele tem um defeito. Isso é uma falha funcional. Ele tem um defeito de design. Ele tem um defeito. Um bocado de cola quente para o cabo não sair, é isso? Sim, na prática. Fica bonito na parede. Na prática, o que é que se passa? Porque como nós estamos só num programa que é só áudio, o que é que se passa? É o ano da voz, Tiago, não reclama. É o ano da voz, pois é o ano da voz. O produto tem os cantos arredondados e o design, o responsável de design achou por bem colocar a porta micro USB descaída para uma dessas zonas arredondadas. E a ficha está a uma profundidade relativamente ao plástico para aí de 3 mm. Não trouxe, mas já tinha feito o trabalho de casa. Okay. A uns 3 mm. O que é que acontece? Eu primeiro pus um cabo e reparei que isto volta e meia deixava de funcionar. E pensei, bem, se calhar o cabo que eu pus lá está estragado. Pronto. E fui buscar o de origem à caixa e o problema era o mesmo. Porque isto tem de estar muito bem encostado. O cabo tem de estar muito bem encostado para o produto estar alimentado. Com a agravante que, como isto é um equipamento que tem de ficar alimentado, à partida vai ficar colocado na parede e o cabo vai estar pendurado para baixo, o peso do cabo não vai ajudar nesta situação. Eu suponho que com um bocadinho de cola quente se consiga resolver, mas de facto já vinha a cola quente? A cola quente ainda não vinha, mas deve haver no mesmo site onde eu mandei vir isto. Okay. Portanto, é um produto para resolver um problema que pouca gente tem e que ainda assim traz outros. Agora é que o deixaste sem palavras. É certo, é verdade. Se eu quisesse falar mal do produto, podia estar aqui pelo preço. O preço. O preço. Já agora deixa-me só dizer que o Tiago há bocado estava a reclamar que isto é um programa de voz. É um programa de voz porque nós estamos a seguir o Home Assistant e este é o ano da voz. Se para o ano for o ano da imagem, a gente fica aqui a promessa, a gente passa isto a vídeo. Mas enquanto for o ano da voz, a gente faz como o Home Assistant e faz uma release note. Portanto, todos os nossos episódios têm release note. Se lá forem, poderão ver o produto em causa de que estamos a falar e se calhar até aquela imagem onde eu sugiro ao Tiago como é que ele há de utilizar o X-Ato para melhorar o cabo para conseguir ligar o dispositivo. Mas continua lá, ias a falar do preço, depois calaste porque... Não, estava a falar o preço. Não, o preço é cerca de 30 euros. Ou 3 pires dos outros clássicos. 3 pisos dos outros clássicos ao preço antigo. Antes do Covid. Neste momento, 2 pires. A verdade é que isto não é um pir. Porque isto consegue detectar mesmo a presença estando imóvel. E a nível de automações, pelo menos no meu caso, isto resolve um grande problema. Costumas ficar muito tempo imóvel? Sim, às vezes estás sentado no sofá a ver televisão, mas estás lá, não queres que a luz apague. Mas se estás imóvel, estás a dormir. Se estás a dormir, sim, não precisas de luz. Podes usar isto, por exemplo, para pôr debaixo da cama e ele tentar. Acho que há uma série de gente que precisa de saber quando é que está na cama. Vejo imensos pedidos de projetos. Se puseres isto debaixo da cama, ele se calhar consegue. Ok, perceber que estás estás a guardar ali. o teu feedback, então se isso funciona ou não. É uma questão. Eu posso te emprestar o sensor e tu testas. Mas não sei qual é a capacidade que isso tem, mas se calhar por cima da cama poderá ser interessante. É uma questão, levas e testas. E isso diz quantas pessoas é que estão lá? Não diz. Não diz, mas como eu te estava há bocado a dizer em off, ele funciona por trás da televisão. Eu coloquei, eu experimentei na cozinha. E na parede, pronto, tudo bem, entrava na cozinha, ele tentava que eu estava ali e saía e ele deixava de me detectar. E eu coloquei-o por trás da televisão e tive de fazer ali umas afinações, mas ele conseguia detectar a minha presença, portanto, com a televisão entre o sensor e o meu corpo. Portanto, isto tem aqui alguma magia que não sei bem como é que magia funciona. Chinesa, no caso? Sim, não sei quem é que desenvolveu a parte do hardware. Tens dúvidas? Não sei quem é que a montou, não sei quem é que a desenvolveu. O sensor provavelmente pode ser outra coisa qualquer. Mas funciona. Fiquei agradavelmente surpreendido com isto. Tens algumas definições, nomeadamente o tempo de resposta que ele tem tanto para on como para off.
precisão, distância de detecção, podes inclusive definir a detecção máxima e mínima. Portanto, tu podes dizer, ok, eu só quero que me detectes a partir de 1 metro. Portanto, consegues criar ali uma zona negra em que se estiveres a 1 metro do sensor, ele não te detecta, mas se estiveres a 2 ele já dá por ti. E de referir que a integração permite logo meter isso tudo na interface do Home Assistant. Sim, a integração ele está perfeitamente integrado, está tudo no Zigbee. Estou a conseguir pela primeira vez assumir que posso precisar de um. Okay. Mas eu precisava que ele me dissesse quantas pessoas é que estão na cama. Só uma pessoa, duas pessoas e um cão. Isso também não é vais ter de desenvolver um algoritmo qualquer. Aliás, ele não. Mas à partida consegue-me dizer se está alguém na cama ou não. Está alguém. Assim, é um bom teste para fazeres com animais, porque isso não consegui testar. Com crianças funciona. Mesmo deve quando ser igual aos animais, tem o mesmo tamanho, mexe-se da mesma forma. Não sei se respiram da mesma maneira. Isto diz aqui que é um sensor de respiração humana. Portanto, se calhar, não sei se vai detectar a respiração animal. Quer dizer, se faleceres, a luz acende novamente. Era isso. Há bocado eu não quis falar nisso, mas eu estava a dizer que não tinha possibilidade de testar isto com um humano que não estivesse a respirar. É capaz de ser complicado. Já pensaste que fizeste o teu trabalho de casa e não fiz o meu. Epá, era uma possibilidade de conheceres lá alguém. Nós podemos ir lá isto com um powerbank e é capaz de funcionar. Explica lá qual é o funcionamento disso. É que agora estou a ficar fascinado. Isso vai lá pela respiração? Epá, não sei, eu li aqui o nome que vem aqui impresso atrás é Mini, porque ele é pequeno, como podes ver, tem o dobro do tamanho de pelo menos 10 de um sensor de temperatura da Xiaomi. E depois diz Mini Human Breath Sensor. Se calhar só funciona com anões. Portanto, não sendo um detector de álcool, é capaz de detectar a respiração, mas não sei, vou ser sincero, não consegui perceber bem o que é que ele detecta. Portanto, como é não que fizeste detecta, o trabalho de casa. Mas funciona. Não sabes como é que isso funciona? Não sei como é que funciona, mas sei que funciona. Mas podes fazer o teste, pões isso e paras de respirar durante um bocadinho. Consegues ter a respiração para aí 1 minuto e tal, deve ser o suficiente para isso ver se estás vivo ou morto. Epá, podemos falar aí com alguém, pessoal da natação, que faz mergulho em apneia ou assim uma coisa, e fazemos o teste. O problema é que se ele está a fazer mergulho em apneia vai descendo e depois o sensor deixa de apanhar. E debaixo de água acho que não funciona. É capaz de entrar água, que isso tem os buracos atrás. Pois é, por acaso agora também está bem pensado. Não sei. Mas pode ser que apanhe cá de cima. Não, ele tem um sensor de luz. E funciona bem, ao contrário daquele dos sensor de luz do está ali. Aqui ou ali. Um deles é um LED, o outro é o sensor de luz. E funciona bem. Aliás, a automação que eu criei, eu tinha uma automação demasiado complexa para aquilo que deveria ser só para a iluminação da bancada da cozinha, exatamente porque se estivesse ali parado ou mais imóvel, ele desligava-me a luz. E depois tinha isto com base em horários, porque há horários em que seria provável eu estar na cozinha, e é aqui que falta depois a parte smart da casa, perceber o que é que está a acontecer. Inteligência somos nós que a damos. Pois, e então eu tinha de ter ali algumas variáveis que, dependendo da hora a que fosse, o tempo que ele demorava a desligar era diferente, exatamente para evitar que, se fosse na hora em que estivesse alguém a cozinhar, ele não desligava. Se fosse às 2 da manhã, em que alguém só entra na cozinha para ir buscar um copo de água e sai, pronto, ele deixava cair ao fim do minuto. Com este sensor, este problema não se coloca, e a automação acaba por ser muito mais simples, e estou a usar a parte da iluminação para definir abaixo de quantos lux é que ele faz ativar as luzes. Mas olha, um bom produto. Já vamos pelo menos com uns 10 minutos de episódio, não? Epá, o preço... Jorge, vou ser muito sincero contigo. São 30 euros. Não é barato, mas para a tecnologia que isto tem e a diferença... É que isto é um mundo de diferença para um PIR normal. Para um PIR, não é? Portanto... Eu conheço, e tu conheces também, quem tenha 3 PIRs na mesma divisão para resolver o problema. Eu tenho 2, aliás, não por esse motivo, uma outra questão. Não sei se é o caso, mas teres um PIR na casa de banho. Vais tomar banho, tens uma cortina ou uma divisão de vidro, o PIR morreu, deixou de te ver, porque ele não atravessa vidro. E este detecta através do vidro.
nesse caso o melhor serão 2 pires, porque se estiveres a tomar banho não precisas das restantes luzes da casa de banho. Isso depois vai de cada um, a quantidade de luzes que precisa ou não na casa de banho. Mas a verdade é que este sensor funciona através de vidro. E isso é uma grande melhoria relativamente aos sensores sensor de só por movimento. si é bonito, mas eu acho que é pouco funcional. Tem um cabo pendurado. Certo, mas tu tens uma versão de teto. Para teto falso. 220. Este é 5 volts, Ok. tem um cabo USB, mas tens uma versão que para teto falso, que tem o tamanho daqueles focos das Sim, Goodyears, sim. e que alimenta diretamente a 220. Dentro do cenário pode fazer sentido ou não o teto. Acho que o preço é o mesmo. Este aqui é o Zigbee. Existem também umas versões Wi-Fi que não sei se depois têm independência, possivelmente vão estar dependentes de uma cloud qualquer. Estes são Zigbee, portanto consegues ligar diretamente ao Home Assistant. E eu a dizer há pouco, já vamos com uns bons 10 minutos de episódio. Para cima Mais de, coisa, menos para- coisa. Mais coisa, para menos cima de coisa. 11. Portanto, vou tentar não me alongar muito, até porque não há muito mais para falar. Em termos de compras, Jorge, este Olha, mês nada. Este mês foi a seco. Este mês, que triste. Já agora, só por curiosidade, tu compraste um RAS, Era isso qualquer que eu ia coisa na falar Mauser agora. Exatamente, e chegou a tempo. e chegou a tempo. Chegou E a quanto é tempo. que custou? Não te quero mentir, mas penso que foram 25 euros. 25 euros, ok. Porque não vais agora também dizer que eu ando a gastar dinheiro mal. Não, era só por curiosidade. Se alguém quisesse experimentar foi paciência. o The Voice, não o Portugal, mas o The Voice Home Assistant, Foi a bem da Consegue ciência. fazer Bem, com então o 25. que é que eu comprei? Eu fui ver o projeto que o Home Assistant adquiriu o responsável, o tal Rasfai, e quis tentar perceber o que é que fazia, o que é que não fazia. Para tal, não era necessário, mas não tinha a mesma piada sem um ET de microfone e um Raspberry, e foi isso mesmo que eu adquiri. Peguei num Raspberry que pedi emprestado a uma pessoa que faz coleção de Raspberries e me pôde dispensar um. Deve estar rica essa Deve pessoa. estar rica, não é? O preço que eles estão. não me digas que essa pessoa também tem umas caixas daquelas que... Tem, mas se tiver Falámos no carregada de último Raspberries episódio. vale mais que as nossas. Acho que é o A dono. cotação atual do Raspberry, de Acho que é o certeza. dono do armazém do RM1. Bem, comprei então um chapelinho do Raspeaker, que não são mais do que 2 micros, algum processamento, 2 luzes. Micros integrados? Micros integrados no. Ok. E tem possibilidade de micro externo? Não. Aqui o objetivo. Eu sei que era só para testes, mas... Vamos lá ver. Aquilo que eu peguei era aquilo que já existia. Nada me garante que isto vá ser suportado no que vier a ser o voice do Home Assistant, nem nada me garante que isto poderá ou não ser o futuro. Eu não acredito que seja, já explico porquê, mas era o que havia e eu queria experimentar o projeto. Podia ter limitado a ligar um microfone lá, mas também por 25 euros quis a experiência completa, como se costuma dizer. Montei-lhe o ET, fui buscar o Rasfai, perdi uma manhã a tentar seguir as instruções não são muito claras, o projeto está semi-abandonado no ponto em que há muito pouca informação sobre, há muito pouca discussão. De repente, dentro do próprio site do projeto, dei com um outro tutorial que não aquele que eu estava a seguir, um tutorial onde dizia que a melhor forma era o Docker. Ora, eu adoro Docker, siga para Docker, e então lá consegui meter isto a funcionar com Docker. O que é que eu percebi do projeto? A voz divide-se na parte da detecção da wake word, o TTS para falar, os tais intentes que já tínhamos aqui falado. Podes escolher a wake word. Podes escolher a wake word, podes gravar as tuas próprias wake words, mas atenção, e aí é que está o problema e é onde começa a confusão. Para cada uma destes tabs, vamos lhe chamar assim, ou funções, tu tens 6, 7, 8 plataformas, scripts, o que tu lhe quiseres chamar, que podes utilizar. Pegando na parte da wake word, tens duas coisas. Primeiro, se suporta ou não personalização,
e qual é que é a capacidade que aquilo tem de detectar com alguma precisão a tua wakeboard. E o que é que eu concluí? Neste momento, daqueles que eu testei, tens duas hipóteses. Para já eu não consegui detectar, foi a única coisa que eu não consegui colocar a funcionar. Foi a wakeboard. Portanto, foi a wakeboard. Portanto, os testes que eu fiz foi com um botão. Com um botão. Portanto, era um botão, eu carregava no botão e a senhora já sabia que eu estava a falar. Mas para aquilo que eu estava a testar, servia perfeitamente. Mas pegando na wakeboard, o que é que acontece? Tens vários scripts, cada um tem a sua precisão e nem todos te permitem definir qual é a tua wakeboard. Os que têm mais precisão são aqueles que têm wakeboards não personalizáveis. Ok. E isso será uma coincidência? Não sei se será uma coincidência, não sei se calhar fará alguma lógica. Não é? Se calhar a wakeboard hard-coded, como é porque a wakeboard acaba por ser uma coisa complicada, não é? É muito complicada. Se fosse fácil, é muito complicado. Se fosse fácil, tanto a Alexa como o Google não estavam limitados a 2 ou 3, não é? Exato. Acho que a Google é só uma mesmo. Não, são 3. 3? Então, o que é que pode chamar a Google? Guga. Não, tá bem, mas isso são não oficiais, são questões fonéticas. Pode chamar Guga, aí Guga, No ok, caso da Alexa, Google, pode ser Google. computer, pode ser É que a Alexa Alexa, permite pode ser mesmo mudar. Dot, são 4, E 5, pronto. não mais do que isso. E por aí em diante, o TTS é a mesma coisa. TTS local, eu cheguei-vos a mandar o sample, portanto vocês viram que aquilo era um robô autêntico, portanto era anos 90. Sim. Aqueles que eram bons, dependência da cloud. Pois é, a questão é que tu tens TTS espetaculares hoje em dia, não é? Mas de facto são processados fora. O melhor que eu conheço até é o da Amazon. Assim, destes, é Exatamente. bem melhor que o do Google. É a Poly? Na verdade, acho que é Poly, sim. Eu não sei se ainda se chama Poly. Pois também não sei. O último não me lembro se é o da Poly. Eu acho que o último que usei dizia Raquel. Não sei se era por Sim, ser em eles português. fizeram umas alterações muito boas agora há uns meses, se calhar um ano, e está muito, mas muito melhor. Está muito natural. A questão é, A alguma voz é muito vez, calma, muito natural, muito com muita dicção. num cenário de assistente local, achas que alguma vez conseguiríamos ter uma coisa perto desse nível a funcionar localmente? Sim e não. Sim, não sei qual é o rumo que o projeto irá ter, mas imagina o cenário em que, da mesma forma que tu, quando chegas lá e lhe dás os intentos todos e depois mandas ele treinar, para ele ficar a saber todos tudo o que é possível fazer com aquela conjugação de palavras, ele vai-se treinar. Sim. Para ficar preparado para responder a elas todas. Imagina, por exemplo, que faz o mesmo para o TTS, em que ele agarra, ele já sabe quais é que são as respostas que te vai dar, e todas essas respostas, por exemplo, o TTS do Waze, tu tens a parte do que é gravado e o que é gerado em computador. Sim, mas... As ruas é TTS, o resto está gravado. Aqui seria o mesmo princípio. Ou seja, aquilo que é padrão, que já sabes que ele te vai responder... Mas isso obrigava em cada língua a existir numa gravação completa. Não, em cada língua ele vai à net buscar todas as formas possíveis de te responder e guarda. E o resto faz então por TTS. Se calhar aí questões de direitos e não é? Copyright, não sei se pode ir. Sim, mas é uma questão interessante. Não sei qual é o caminho que eles vão seguir, mas é um problema porque ninguém quer um assistente local ligado à internet, toda a gente procura o assistente local, o assistente de voz local, toda a gente tem preocupações com privacidade, mas se lhe disseres que a resposta vai ser aquela que tu ouvistes... Sim, não usas. Acho que ninguém vai querer usar. Certo. E pronto, a minha experiência foi essa. Não consegui meter a detecção de wakeboard. Relativamente aos intentos, testei algumas das opções. Todas elas me pareceram relativamente funcionais. Um bocadinho menos preciso do que a Alexa. Às vezes não acertava bem nas divisões, não acertava bem no ligar ou no apagar, às vezes escrevia outra coisa, mas funciona bem. E daqui para a frente... Isso, na tua opinião, dependendo
dependia da parte do que é Home Assistant ou da parte dessa integração Não, esquece o Home Assistant aqui. Estamos a falar só de, eu digo-lhe, desliga a luz da cozinha e ele vai pegar naquilo e vai transformar aquilo em texto. Ok. E a seguir vai processar. A parte do processamento, eu coloquei aquilo só a enviar para o Node-RED só para ver o que é que aparecia lá do outro lado, mas acabei por não fazer nada com isto. Porquê? Porque neste caso teria de ser eu que tinha de dizer quais é que são todas as luzes que eu tenho. Porque da forma como o projeto está, é assim, eu acredito que quando o Home Assistant tiver de alguma forma integrado com isto ou com o que vier a ser, eu já não tenho de lhe dizer quais é que são as opções das luzes. Ainda não, essa integração ainda não está isto acessível. Isto é tudo muito embrionário ainda. Isto é tudo muito embrionário. Até aqui, de facto, havia a possibilidade dele comunicar com o Home Assistant ou com o Node-RED, mas ele limitava-se a enviar as vozes, o comando. Okay. Tu é que tratarias do outro lado. Daqui para a frente, eu acredito que isto de alguma forma se vai integrar. Da mesma forma que eu acredito também que o futuro não será os Raspberries. Primeiro, porque toda a gente sabe que não há. Portanto, qualquer pessoa que tencione fazer um projeto com Raspberry neste momento é um projeto que já está morto. Ainda não começou, mas já está morto porque não há Raspberries. E achas que não vai... Não vai ser uma fome que vai dar em fartura? Qualquer dia abrem outra vez as portas da fábrica e vem... Vais continuar a ter um Raspberry por 30, 40 euros... O speaker que eu comprei, na realidade nem é um speaker, é um microfone, mas pronto. Isso, eu não sei se lembras, há bocado eu estava a falar, pronto, e já percebi porque é que me disseste que eu estava aí depressa demais. E era o ponto onde eu queria chegar, era este, que é uma Echo que custa 30 euros numa campanha da Amazon, ou menos. Um Google Home Mini um bocadinho mais caro, mas... Aliás, acho que o mais barato que até foi uma vez que mandámos vir uns em conjunto. Sim, em 9,90 cada. 9,90 cada. Não, os Google Home Mini. Sim? 9,90. Sim. A sério. Sério. Pronto, isso foi... Está pensei na que não caixa fosse ainda? tão baixo. Não. Estão na caixa? Não. Ok. Mas, de qualquer maneira, pronto, é um equipamento, não é? Que tem... Não tem o melhor som do mundo. Não tem... Mas é um equipamento que funciona. Consegues qualquer usar mini, tudo aquilo que custa 30 ou 40 mini euros. ou DOT vai sempre ter melhor som do que uma caixa impressa em 3D com um Raspberry lá dentro e um speaker pequenininho. Speakerzinhos e não sei o quê. Vão ter de fazer alguma coisa, não sei se vão fazer hardware como fizeram com o Yellow ou com o Sky Connect, não sei se será esse o caminho. Daquilo que eu estive a ler no projeto, neste momento o dispositivo mais interessante para isto parece ser o ESP32C3, porque já fazem algum tipo de processamento local, porque isto depois tens o que estivemos aqui a falar misturámos um bocado o receptor, ou satélite, como eles lhe chamam, e o próprio servidor. A parte do servidor, à partida, a gente vai assumir que há de entrar no Home Assistant, provavelmente como um add-on, até aí tudo bem, mas ele tem de receber quando ele detecta a wake word, ele vai processar uma frase e vai ter de enviar. Processar uma frase não, vai guardar o áudio da frase e vai ter de enviar para o Home Assistant. Mas alguém vai ter de fazer essa recolha, que são os tais satélites. E daquilo que eu estive a ver, embora o projeto pareça um bocado parado, eu penso que os melhores desenvolvimentos serão à volta do ESP32C3, que faz o beamforming e mais uma série de coisas, que ele é tudo chinês para mim, que permite que o próprio equipamento já faça algum processamento, o que vai fazer com que tu não estejas a estar a carregar constantemente o MQTT, que é aquilo que está a ser detectado. Okay. E quem melhor para escrever alguma coisa para um ESP do que a malta da Nabocasa, que afinal também já adquiriram um ESP há algum tempo. Portanto, a minha previsão será que há algum tipo de equipamento, um chapelinho, quer que seja, para um ESP32, que funcione como satélite, e o resto será feito do lado do Home Assistant. Eu vou ficar à espera de outra coisa. Vou ficar à espera que alguém pegue nesse ESP e o consiga enfiar dentro de um Google Home. Ou seja, tirar tudo o que lá está dentro, deixar os microfones e a coluna e posso dizer que não é fácil, são integrados muito pequenininhos. Eu sei que é muito complicado. Eu estive para estripar um
uma das minhas Alexas para meter dentro do tal amplificador pequenininho para onde irá este Rasfai. Pronto, irei continuar a acompanhar o projeto. O projeto está meio parado, não acredito que vá mexer muito, mas vou... É o início ainda, não é? Vou tentar acompanhar na parte da voz. Relativamente à hardware, eu não sei se viste isso. Eu já vi isto há algum tempo num projeto de voz local que era o Snips, que depois foi comprado e morto pela Sonos. Pela Sonos, exatamente. E na altura eu vi que existiam uns, não sei se eram uns ETs, que até aquilo era redondo e eram placas com vários microfones à semelhança do que existe Foi exatamente isso que o Luís comprou. Foi exatamente isso que eu comprei, só que eu comprei com 2 micros, com 4, com 6. Exatamente. Havia uns que eu lembro que havia um que era redondo e e aquelas placas têm uma coisa engraçada, aquilo tem um anel de LEDs e, por exemplo, se comprares a versão com 4 ou com 8 micros, assente os LEDs do lado de onde ele está a ouvir o som. Ele consegue triangular. Deixa-me só interromper a origem do som. Acede quando estiveres a correr o script Python que faz isso acender. Pode não ser o melhor para detectar a wake word. Por exemplo, eu só espero é com essa dificuldade que tu tiveste em criar a wake word e só funcionar pelo botão, que isto não se transforme no Year of the Button. Não, olha, e nós já tínhamos estado a falar disto aqui em off, como o Tiago gosta de dizer. O que eu acho que falta aqui é o Frank. Falta ao Frank chegar aqui e dizer assim, mas falta aqui à conversa connosco no podcast. A gente depois há de melhorar o nosso inglês e o holandês e vamos lhe convidar para ficar. Não, aquilo que eu acho que falta aqui é, nós temos 6 ou 7 fases do processamento da voz, e em cada uma delas temos 6, 7 ou 8 possibilidades de scripts, plataformas, o que lhe quisermos chamar. Tem de vir alguém criar o standard e tem de vir alguém que chegue ali e diga assim, caminho. O que é aqui? Isto tu sais, tu ficas. Vai haver gente a reclamar. É o Frank. Portanto, está tudo bem. Tem de vir o Frank a resolver, é isso. Ou então fazer o contrário. Um bocado a fazer como eles estão a fazer com os cogumelos, que é chegar ali, escolher o melhor de cada um deles e agarrar e integrar aquilo no Home Assistant. Eles disseram que não estavam que não eram cogumelos. Como o Frank diz, parece cogumelos, cheira a cogumelos, mas não são cogumelos. Mas foram desenvolvidos precisamente pelo agricultor dos cogumelos. Mas pronto, isso não interessa. Bem, acho que o Jorge tinha aqui uma nota final. Sim, tendo em conta que nós tivemos este lançamento agora do nosso podcast, aproveitámos e lançámos também o Alexandre Apaga a Luz nas redes sociais e no nosso site, alexandreapagaluz.pt. Neste site terão também todos os links e informações de cada episódio, portanto os equipamentos que nós vamos falando, vamos pondo links. O Tiago com certeza que lá irá pôr alguma foto deste magnífico design do sensor MM-Wave e do problema com as ligações USB. E pronto, vamos ter também um endereço de mail para onde vocês vão poder mandar as sugestões e dicas. E pronto, olha, até ao próximo programa. Adeus a todos. Alexandra, apaga a luz. Luzes apagadas. Guiem com cuidado que já se faz tarde.